gente teve 2 fotos para registro, porque a gente fez uma foto do carro, mas a gente vai fazer outra. Muito bem. Tá? Então, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Né? A Joana está com um neném, uma gracinha pequena. Né? Mas queria agradecer muito você poder estar aqui e né, fazer essa reflexão junto com a gente. Tá? Obrigada, Joana. Também vou ficar de pé. Alô? Tá? Tá, né? Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou muito honrada por estar aqui, porque, bom, eu não sou fonoaudióloga e tenho uma relação de amor, assim, com o trabalho da fonoaudiologia da PUC, porque foi onde eu comecei a estudar ciências da voz e até hoje, para mim, vários dos professores da especialização Lato Sensu que eu fiz aqui são referência de coisas que eu estudo. E eu acho que é um curso que tinha que existir ainda, né? Ainda, até hoje, colegas, professores de canto e cantores me perguntam de referências. A gente sabe que tem outros cursos acontecendo, mas acho que a profundidade do que era feito aqui era realmente nunca vi igual. Fiz os outros cursos também, né? Que estão ao alcance. E eu acho que foi muito importante para nós, e eu acho que o que eu vou falar aqui hoje tem tudo a ver com o que estava sendo discutido agora há pouco, né, sobre a coisa da pesquisa em voz profissional, e se reflete muito na produção sobre voz cantada. Então, minha história é essa, professora de canto e cantora, comecei a ter necessidade de estudar um pouco do mecanismo, de como funciona, e vim para a PUC estudar a especialização em voz, junto com os fonos, aprendi um caminhão e depois consegui seguir meu caminho, né, a partir daí. Então, quem está comigo? Pode. A primeira coisa é que a PUC é absolutamente pioneira na pesquisa de voz cantada. Tem um artigo que foi publicado pela Juliana e pela Mara, que fez uma revisão, né, de todas as teses e dissertações na área de voz. E, na verdade, até 1999 não havia nenhuma pesquisa de voz cantada. A primeira dissertação foi da Marta. Depois tem a pesquisa da Isabel Viola, que não é diretamente relacionada à voz cantada, mas que é uma pesquisa muito interessante, que fala, que de certa forma valida as buscas de cura da crendice popular. Né? Então, assim, por que fulano acha que chá de romã faz bem? Vamos tentar entender quais são as coisas que as mandingas, que as pessoas se cuidam, que os cantores usam e que outros profissionais usam para se curar. Né? Essa dissertação vai aparecer em 97. E depois essa pesquisa orientada pelo Dr. Henrique, que busca já, em 98, entender a diferença entre os ajustes quando os cantores imitam, né, cantar em gênero sertanejo ou em popular, dedicado a 3 estilos de canto popular. Só em 99 é que vai aparecer a dissertação da Inês Weber sobre regentes de canto coral. Né? Então, já daí eu já acho que para o estudo de voz cantada, o trabalho da PUC é ímpar. Bom, vou falando mais ao longo dessa... Primeiro, eu queria fazer essa cronologia. Eu recebi 18 trabalhos para analisar, né? Que eu acho que é um número bem expressivo em 20 anos, se a gente considerar que aqui a gente está numa faculdade de fonoaudiologia e não de voz cantada diretamente, né? Então a gente acaba tendo mais estudos voltados às técnicas vocais propriamente ditas e à saúde e tal, do que a gente encontra na própria música. Na música a gente acaba tendo mais trabalhos de análise musical, né? De sentar com a partitura e ver qual que é a dissonância que tem e tal, e não tão diretamente ao ofício do cantor. Por isso que eu vejo tantos cantores na plateia e aqui participando, né? A gente percebe que os cantores acabam buscando mesmo o trabalho da PUC. Segue, por favor. Então, aí a gente tem um hiato entre esse último trabalho de 98 e 2004. Eu fiquei me perguntando por quê. Hoje, ouvindo a Esther falando, entendi que foi quando a Marta dependeu e começou a orientar. Demorou um tempinho para chegar aos trabalhos de voz cantada, porque ela mostrou desde sempre uma vocação muito grande para isso. Então a gente tem, em todos esses trabalhos que eu analisei, ou a Leslie ou a Marta de orientadora, sendo que a Marta orienta mais deles, né?
E eu acho que tem a ver com isso, mas também com a explosão, eu reparei pela compilação lá feita pela Juliana Amara, que tem uma grande explosão de dedicação à voz profissional. Né? Então, você tem estudos de fonoaudiologia que focalizam distúrbios de tudo que é tipo e caracterização de configuração de trato vocal e tal. De repente, você começa a ter muitos trabalhos sobre voz profissional. Tá falhando a impressão, minha gente? Tem uns dois, assim. Tá. Mas a voz do professor, claro, toma o primeiro plano, porque por causa de todas as condições de trabalho, a prevalência é muito grande de disfonia, de queixas e tal. Então, a voz cantada dá uma pequena desaparecida das pesquisas. E depois vem com muita força, mais de um trabalho por ano, né? A gente observa que a gente tem 3 teses dentre os trabalhos que vocês me mandaram, né? Que é a da Nádia, do Emil e da Camila Loyola, exatamente. Dessas 3 teses, a gente percebe que começaram aqui e continuam trilhando o caminho por aqui. Porque realmente aqui eu acho que a gente tem um grupo de pesquisa que favorece a pesquisa em voz cantada, né? Vou comentar um pouco depois por quê. E daí, você já tem um interesse muito grande na diversidade de ambientes onde acontece esse canto. Então, em 2004, vai acontecer essa pesquisa que vai atrás do canto evangélico ou do canto religioso. Daí, a voz do Roberto Carlos, uma pesquisa que analisa as gravações. Isso foi bem na época que eu fiz a especialização aqui. Eu lembro que era o frisson essa pesquisa. E daí a gente analisou e reparou que a voz dele preservou o domínio ao longo dos anos e tal, que compara a voz dele no início de carreira, ou seja, uma carreira consolidada, uma voz mais recente e tal. E, claro, uma busca da relação com a atuação do fonoaudiólogo mesmo. Quais são os sintomas? Como é que a gente pode entender os distúrbios da voz nessa população dos cantores, né? Aí, em 2009, mais trabalhos ainda, né? No mesmo ano, tem 3 trabalhos. O primeiro trabalho da Camila começa a se relacionar os estilos de canto com o conceito de expressividade. Esse trabalho sobre expressividade, eu não cheguei a ler inteiro, mas achei interessante porque ele vai mexer com essas coisas subjetivas que a gente estava falando no início, né? Como mensurar, como fazer valer uma conclusão de um trabalho ou dados sobre um trabalho que vai lidar com emoção, né? Então, esse trabalho vai investigar o que seria a expressividade no canto. E vai chegar à conclusão de que os próprios cantores relacionam essa expressividade com a emoção. A gente sabe que tem trabalhos de prosódia que vão se dedicar a ver qual é vamos dizer, a representação física da expressividade, né? Então, assim, a pausa que acontece quando a pessoa está mais emocionada, os alongamentos, os prolongamentos, a altura que se fala quando você está triste ou alegre, ou, enfim. Existem trabalhos na prosódia que vão ver isso, que na linguística, né? Mas a gente acaba também tendo que entender o que o sujeito dessa expressividade entende que ele está fazendo, né? Então, esse trabalho acaba trazendo esse lado. Pode seguir, assim. E daí a gente começa a ter, a partir de 2010, uma coisa interessante acontecendo, que é a entrada do canto lírico na PUC, né, que até então não tinha aparecido grupos específicos de canto religioso, canto popular e tal, e propostas de intervenção de uma maneira mais sólida nas nossas pesquisas, né? Então, isso vai se prolongando aqui, nessa cronologia, talvez não fique tão claro, mas você tem pelo menos um trabalho por ano dedicado ao canto e dedicado ou à comparação de estilos, ou você tem um canto erudito, segue mais um. Aí vai ficando claro. E a entrada do teatro musical no trabalho do Maurício, que também é especializado aqui, né? Então, ele já tinha a monografia dele tematizando classificação vocal nas escolas de canto europeias, que depois ecoa no trabalho da Nádia, né? Fiquei com dó de não ter os trabalhos de especialização. É verdade. Né? Porque tem um baita diálogo com a produção depois dos mestrados e das teses, né? Do Gava também. Ou do Gava também. E, enfim, o trabalho do Mangini vai começar a ver a coisa do teatro musical, do Belting e tal. Né? Que acredito que daí agora você está fazendo um pouco isso? Professores em geral. Professores em geral, né? Está mais na sua linha do que na no canto popular mais de influência americana, né? Como eu acabei fazendo na minha tese lá na Unesp, mas totalmente por influência daqui. Eu considero que a minha tese é um prolongamento do trabalho que eu fiz aqui.
Eu quis levar para a música justamente para ver se as pontes se estreitavam mais, né? Enfim, é isso, e a gente tem... Segue só a próxima. A gente vai seguindo um pouco nessa linha, e em 2015, com 3 trabalhos que estão acontecendo. Não sei se alguém ingressou esse ano, mas não chegou para mim. Tem um trabalho em andamento, esse material. Enfim, você tem uma produção grande, principalmente a partir dos anos 2000. Você tem esses trabalhos isolados, quando não existia trabalho de forma alguma sobre crítica cantada. Uma produção grande a partir de 2004 e maior ainda a partir de 2010, coisa que a Esther comentou também no começo, né? Pode seguir. O que eu observei como características dessa produção? Como eu já falei para vocês, um pioneirismo, ou seja, um interesse e uma coragem de seguir com esse interesse, apesar da tendência geral de pesquisa, né? Que a gente sabe que existe toda uma linha de publicações e que às vezes a pressão é muito grande para continuar numa mesma senda, né? Acho que a PUC teve essa coisa de, não, valorizamos esse enfoque e vamos correr atrás de fazer. A outra coisa que me marca muito nos trabalhos aqui é a visão humanista da voz, que é o que você estava falando agora mesmo, né? Não é a laringe, o que a laringe fez, a hiperfunção laringe, a laringe alta, a laringe baixa, mas em que contexto aquela voz acontece que favorece essa postura física do aparelho e tal. Então, eu vejo em todos os resumos, de alguma forma, uma relativização dos conceitos mais estreitos. Então, assim, por exemplo, no trabalho da Marta, né, ela vai focalizar os cantores da noite. Já tá bom, esses cantores têm bastante alteração de voz, mas a voz cantada deles é mais saudável do que a voz falada. E talvez a gente tenha que rever o nosso conceito de voz saudável. Porque, afinal de contas, tem James Joplin, tem, sei lá, teve Cássia Eller, e sei lá, mais quantos artistas incríveis que a gente sabe que têm vozes alteradas. E que, às vezes, é justamente isso que faz essas vozes serem admiradas, né? Da mesma forma, o trabalho da Isabel, que vai falar dessa coisa da crendice popular, e sempre uma busca de ver o indivíduo que canta, de alguma forma. Por esse mesmo motivo, a gente tem muitos estudos qualitativos, não com milhares de sujeitos, que era o que a gente estava falando agora, e, inicialmente, abrindo mão de uma metodologia de investigação quantitativa. Depois, a partir dos anos meados dos anos 2000 até 2010, começa a ter um uso de análise acústica, de tentar incluir, né, as respostas de percepção em avaliações estatísticas para ter uma validade. Porque, claro, como é que você vai... É importante o achado, mas depois como é que você vai validar isso e levar isso para diálogo em congresso, em publicação e tal? Então, vejo que essas metodologias estão ficando cada vez mais mistas. Como é que a gente pode fazer para esses dados serem dados que a gente consegue discutir numa mesa como essa, e que são os mais importantes, mas que, ao mesmo tempo, eu também posso quantificar e dizer, olha, aconteceu isso, tantos por cento falam isso, o P foi 0, não sei quanto, né? Essas coisas que nós cantores somos especialistas absolutos. Então, e a outra coisa é essa preocupação desde o início de contemplar todas as estéticas vocais. Na história da ciência da voz cantada, demorou muito tempo para o canto popular ser incluído, muito tempo. Os primeiros artigos todos eram sobre canto erudito. Era como se o canto popular fosse o patinho feio da história. Aquele canto que as pessoas fazem porque fazem intuitivamente, então para que dar atenção para eles? E curiosamente aqui ele veio primeiro. O canto erudito entrou depois nessa linha de produção aqui, né? Então isso eu acho muito, muito interessante e acho que acabou virando uma tendência, né? Eu acho, no campo da fonoaudiologia e dos cantores que procuram investigar canto. Pode ser. Tá, o hiato de produção eu já falei. Outra coisa que eu acho bem ousada também da produção daqui é que, sim, existe um foco grande para as disfonias, para os distúrbios, mas a partir de um certo momento, eu acho que talvez culpa nossa, cantores que estamos aqui infiltrados, a gente começa a ter muitas pesquisas que são dedicadas às estratégias técnicas ou musicais de alguma forma, né? Então a gente tem vários trabalhos que tematizam a estética, não tem uma preocupação com sei lá, detectar. Óbvio que a gente tem, né, como a Manu falou, a gente tem um problemaço de saúde no trabalho
E eu sinto que a concorrência é tão grande e o medo é tão grande de ficar... Já é difícil a gente sobreviver cantando, né? Que os cantores preferem nem se colocar nesse lugar da pessoa que precisa de ajuda, né? Na saúde do trabalho. Mas eu percebo que tanto no meio erudito, quanto no popular, quanto no teatro musical, a gente tem condições extenuantes de trabalho. Isso acaba não aparecendo nessa produção e também não vejo em outras produções de pesquisa feita no Brasil. Eu vejo uma coisa mais, às vezes é com os questionários, né, de autopercepção da qualidade vocal e tal, mas uma coisa difusa, você não consegue caracterizar e apontar, né, para esse problema da saúde do trabalho. Mas a gente acaba, assim, tendo muita pesquisa de estratégias, de técnicas, propostas de intervenção, até o mestrado da Ariane, que também vai focar isso, apesar de ser mais da área do teatro, né? Que é essa coisa de como é que a gente faz para fazer uma intervenção nessa voz e alcançar a estética e compreender essa estética. Outra coisa que eu acho que tem aqui muito é uma tentativa de compreensão. Então, a gente tem muitos estudos descritivos. Dos 18 que eu recebi, 9 são descritivos. Por quê? Essa população ela ainda não é totalmente compreendida por nós pesquisadores, né? Ainda a gente está tateando. Veja bem, o negócio começou em 95, mas de maneira sistemática a partir de 2004. A gente tem 12 anos de pesquisa e o canto tem 200 mil abordagens. 200 mil, estou exagerando, mas assim, muitas. E a gente ainda está conhecendo essa população direitinho. Sendo que, recentemente, a gente tem entrada de outras técnicas, né, com a entrada mais forte da técnica americana de canto no Brasil e do próprio mercado de canto de influência americana, a gente acaba tendo outros estilos entrando e que vão mudando todo o quadro, como ele se apresenta, né? Desde a gente observar os concursos de TV, até a força do canto evangélico, como tem aparecido mais recentemente, né? Acaba tendo uma miríade de manifestações, né? Então, os estudos descritivos estão aí para comprovar para a gente, de várias maneiras, desde o início até 2015, isso acaba aparecendo. Em segundo lugar, a gente tem os estudos epidemiológicos, aqueles que tentam achar as causas de certos fenômenos que acontecem no canto, e daí mais ligados à área da fonoaudiologia mesmo. E as condições do ambiente, né? Como é esse da mulher que está acabando, e o do grupo de louvor, que também vai falar, na verdade, da influência do ambiente. Isso, gente, venho falar que é muito importante. Nossa, os meus alunos de canto evangélico, lá na Santa Marcelina, a gente acaba tendo uma entrada muito grande, faz muita diferença de que igreja eles fazem parte, como é o tempo, se o tempo é para 3 mil pessoas, são tempos pequenos, a forma de cantar é completamente diferente, assim. É do canto extremamente esforçado para um canto mais contido, assim, acho que é um trabalho bem importante. Daí a gente tem as propostas de intervenção, que são mais recentes, na verdade, se a gente for olhar, né? Esse aqui está errado, ó. Dei uma pequena viajada aqui. São 3, né? E são mais recentes. Se a gente incluir o trabalho da Ariane, que também vai acabar usando uma técnica que é de canto, e talvez o de vocês, que estão em curso agora, talvez apareçam mais. Mas me parece, apesar de serem 3 trabalhos, talvez seja uma tendência começar a testar, a avaliar os efeitos das intervenções, né? E daí, tanto com cantores populares quanto com cantores eruditos, quanto com coralistas, e a abordagem corporal, não só a abordagem vocal, né? Como, por exemplo, o trabalho do Enio. E daí, as temáticas, né? Então, a gente tem um canto popular forte aparecendo bastante, e, como eu já falei para vocês, aparecendo num momento em que não se falava sobre canto popular praticamente. Os primeiros artigos nos Estados Unidos sobre canto popular são de 95, 96, 97, né? Normalmente a gente tem um atraso aqui, nesse caso eles são contemporâneos. Daí, canto erudito, de 2009 para cá, acabou tendo bastante, porque na verdade a gente tem o mestrado e o doutorado do Enio e o mestrado e o doutorado da Nádia, né? Mas isso acaba atraindo outras pessoas. Então veio a Verônica fazer o trabalho dela sobre a pronúncia do alemão, né? E daí acaba fazendo uma ponte com a linguística. E tem os trabalhos que comparam canto erudito e canto popular, ou que trabalham uma comparação de outros estilos de canto. Não coloquei aqui, mas tem o trabalho da Canto e Outro Lado no começo, comparando sertanejo com popular, esqueci o terceiro estilo, mas são 3 estilos de canto popular. Né? Então, essa coisa da comparação,
Axé, rapaz, essa coisa da comparação, ela também vem ao encontro do que está acontecendo no nosso campo de trabalho agora, que é uma exigência cada vez maior com o domínio de mais de uma técnica, né? Acredito que seja por isso que isso está aparecendo na produção. Então, por causa dos musicais, por causa do mercado mesmo, que às vezes os professores têm que dar mais de um estilo, né? Então a gente está comparando. Então, quais são as diferenças? Já tem alguns trabalhos publicados, mas com vieses diferentes a gente vai compondo um pouco esse quadro, que ajuda a gente a entender como é que a gente compreende as diferenças culturais, de nicho e de técnica, evidentemente, desses estilos de canto. E por fim a gente tem o canto coral. Aqui curioso, porque durante um tempo o canto coral teve um papel muito importante, eu acho, na formação de cantores, o coro amador, e hoje em dia está perdendo um pouco de força, então desapareceu um pouco na produção. Faz tempo que eu não vejo trabalho sobre coral, e antes tinha bastante, tem de outras universidades também, né? Enfim, mas a gente tem esses 3 trabalhos aí, como a Yara falou lá atrás, eu acho que poderia voltar a ter trabalho sobre coro, mas eu entendo que não tenha aparecido tanto, porque o coro está um pouco em crise, né? Tem? Ela. Beleza. Acho que é um lugar onde a gente consegue trazer as pessoas, né, para o meio do canto e para o meio da técnica vocal, e é importantíssimo a gente não deixar esmorecer, né? Está um momento mais complicado. Sério. E a gente tem 2 no geral que eu coloquei aqui, que não são, de nenhum nicho específico, que são aqueles que estão pensando numa coisa mais geral, a relação do ser humano com a sua voz cantada e a coisa do efeito do ambiente, né? Sério. A gente tem, nesses trabalhos que a gente está fazendo, como eu falei no início, não só fonoaudiólogos, mas professores de canto, cantores, preparadores vocais, e a gente tem, eu acho, um papel incrível das reuniões do Labor Vox para elaborar essas pesquisas, que eu acho que é onde essa troca acontece com mais força. E nesse tipo de evento que a gente faz aqui, que eu lembro que na especialização a gente tinha muito, e que me deu muita reflexão, sabe? Quando volta a sua cabeça para funcionar mesmo, acho muito especial isso. Acho que é uma coisa valiosa, que acho que todo mundo que está aqui, e quem está chegando, por favor, leve em consideração, porque é especial mesmo. E acho que é isso que faz com que essa produção tenha tanta pluralidade, que seja tão generosa em receber enfoques diferentes e que tenha tanta originalidade também, porque são trabalhos que a gente acaba não encontrando em qualquer lugar, né? Então, bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês têm dúvidas. Obrigada. Joana, eu queria te agradecer, foi muito legal na hora que você estava apresentando, que a gente vai levando, né? A minha primeira orientação aqui, eu não sei como foi, 2002, foi de problema de voz em pacientes asmáticos. Eu tive muita coisa da clínica, assim, até eu poder fazer coisa de voz cantada, né? Demorou. E aí, você falou uma coisa que eu lembrei, que o trabalho da Diana, em 2004, faz um protocolo que é o das igrejas, que ela foi em 10 igrejas lá de Sorocaba, em 15 igrejas, né? Depois a gente reduziu para 10 igrejas evangélicas, e ela fez uma coisa, uma análise, a gente fez um protocolo para análise do ambiente, que era assim, a pé direito, se tinha muito vidro, se tinha uma coisa do tamanho do... Super legal. Nunca ninguém mais usou. E além de tudo, uma tristeza é que a gente tem muitas coisas que não foram publicadas, né? Mas mesmo as coisas publicadas, o trabalho é muito legal. Depois a Melissa tem um livro, que é o livro do Mafagafos, que é um livro que todo mundo na área de voz conhece. Depois ela tem aquele livro de lá, que você como chama aquela coisa. E essa pesquisa foi a primeira vez que a gente viu os experimentos do governo. É. Não, isso ajudou a gente a perceber assim, as características das igrejas. E você falou uma coisa, aliás, que eu fiquei pensando quando a Joana estava falando, que você falou essa coisa dos doutorados que usam banco de dados, né? Porque eu acho que o pesquisador, professor de canto, cantor, fonoaudiólogo, ele chega querendo fazer uma coisa original. E ele sempre acha que, assim, usar alguma coisa que o outro já usou, não usar nada. Você pode Isso é uma pesquisa menor, né? Pesquisa menor, ele não gosta de usar banco de dados. Por isso que essas pesquisas maiores, eu usei, por exemplo, numa pesquisa, minha colega aqui, Adriana Alva, vai falar, eu usei um material de respirador oral, que era do Cefac, que tinha lá 80 crianças, que foi super legal. Então, eu usei um banco de dados, que é de uma clínica que atendia muito essa população, que eu não tinha aqui na PUC,
de uma menina que veio interessada em fazer. E que, no caso, não se importou em usar, porque a gente tinha um banco de dados riquíssimo. Riquíssimo para fazer, tinha em algum posto. Então, às vezes, eu acho que essa questão, a pessoa quer fazer algo novo, original. Não, mas você não usa aquele protocolo super legal, aquele que analisa bem. Não, eu vou criar um. Ele sempre quer criar um. Aí a coisa fica difícil, porque, assim, elas se perdem, né? E essa coisa, por exemplo, do ambiente, você vê que em 2004 a gente falava do ambiente do cantor, e falava dessa coisa. A gente tem aquele do Voz Ativa, meu, do Henrique, do André, do Voz Ativa Verdinho, no seu ano, que a gente faz um levantamento com 140 cantores e que a gente vê que a questão da demanda era uma questão que tinha cantor que cantava 7 dias por semana. Então a gente falava da demanda, do requinte, não sei o quê, e depois nunca mais ninguém, um capítulo de livro. Então, é fundamental para a gente entender isso. Eu trabalho com o cantor da Renascença, que há um tempo muito grande. Ele chegou, nossa, poderia super, né, adotar a conduta de não, você está fazendo errado, você se esforça demais. Mas porque eu passei por aqui e esse comentário foi feito na época, o comentário do estudante, na hora eu falei, é grande a surpresa, né? Quantas pessoas tem no grupo? 3.000. Legal. Ele levou a banda dele para tocar com a gente lá, ele é um aluno da Santa Marcelina. Era altíssimo. O baterista chegou soltando as peles da bateria completamente, assim. Foi um negócio, todo mundo ficou surdo. Daí eu falei para ele, então, vocês precisam dar um jeito de cantar com retorno, vocês precisam dar um jeito de amenizar isso, porque senão vocês vão todos se acabar, assim, apaixonados, claro, porque desde pequenos na igreja, né? Então, assim, se eu não tivesse tido essa conexão com uma coisa que está fora da minha vivência, eu não teria me tocado, eu teria gastado meu tempo, né? Mandei ele fazer uma avaliação, tá com laringite crônica, tal, fez tratamento e tal, mas para mim eu fico no escuro. O que é que essa pessoa, por que essa pessoa berra? Né? Por que essa pessoa se esforça tão além do que ela aguenta? Porque ela não se percebe. Sim. Ela tem a queixa, mas ela não percebe onde ela passa na conta. E é totalmente uma coisa determinada com o ambiente. Né? E é curioso porque muitas igrejas que aumentaram muito, o sujeito manda, até usa uma boa amplificação, mas o ambiente reverbera, a pessoa não entende uma palavra do que o cara está cantando. Né? E quando ele sai, a história do Templo de Salomão é uma famosa que saiu na imprensa e tal, que tem uma coisa de reverberação que as pessoas aumentam, ninguém entende o que a pessoa fala, nem o que a pessoa canta. Né? E é um negócio para 5.000 pessoas. Então, fazer a explicação, né? É óbvio que o reitor, quer dizer, é tão complexa essa coisa. Agora, eu fico sempre nesse ponto que falar do ambiente é sempre uma coisa complicada, né? Tinha que ter ali interlocução. A gente tem a Ana Cláudia Fiorini, que já fez parte da linha, que fala muito de saúde do trabalhador, aí veio o nível de ruído, ela tinha lá o pessoal do Inmetro que fazia medição em igrejas evangélicas para ver o nível de ruído, ainda mais quando põe a caixa para fora e tal. Quer dizer, tem até essa ligação. Uma coisa interessante do trabalho da mulher é que tem essa questão do retorno, essa questão do ambiente, que é do ambiente, mas é das questões acústicas. Eu acho que tem o mundo, mas volto a pontuar que tem essa coisa da originalidade. Eu vou fazer isso pela primeira vez, eu que vou abrir, acho que tem este desejo. Muitas vezes em 2 anos ela não consegue, e a hora que a gente pensa, você não usa esse protocolo, já fala, não, vou criar o meu, vou fazer o outro, vou fazer uma coisa que ninguém fez. E isso em ciência, né? Tem gente que está falando 20 anos a mesma coisa, não está usando, está indo na sequência. Eu acho que tem uma coisa que eu não sei se é da área, não sei, mas é difícil essa coisa da sequência, do banco de dados. Não sei se é uma característica da profissão do fonoaudiólogo, não sei se é um jeito de fazer ciência aqui, que em outras áreas a gente vê que não tem isso, né? O sujeito vai, pesquisa o que o outro acrescenta. Então, eu acho que foi tradição, né? Nessa sequência. Queria contar aqui, por exemplo, a Nádia foi uma coisa muito interessante. A Nádia era cantora, cantava no municipal. A Nádia foi a primeira da linha a fazer uma bolsa sanduíche na Alemanha, passou 3 meses na Alemanha. O professor, não vai ser possível lembrar do nome, nem denunciar, o professor alemão, chama-se Dever, mais uma pessoa super amável que trocou, que a gente vai publicar. E para ela foi muito legal. E ela, para conseguir ir, voltou, né? Porque ela tinha ido fazer a coleta por conta própria, ficou 1 mês e meio na Europa, porque ela não tinha bolsa, fez a coleta, voltou.
ela ganhou uma bolsa na reta final, ela estudou 1 ano de alemão, né, além do que ela já tinha para ela poder estar lá. Então, assim, para a gente é uma, fora as coisas pessoais que aconteceram na verdade, mas assim, foi muito legal. Tinha tido uma outra bolsa sanduíche da Regina, que tinha ido em Portugal, acho que foram as únicas duas. E foi muito, para ela foi riquíssima, ela está voltando para a Alemanha, né, passar um mês lá, mas foi muito, muito legal. Então, assim, realmente foi uma contribuição assim enorme e a gente espera que outras bolsas sanduíches apareçam aí, que tenham essa possibilidade. Mas eu digo que essa troca, muitas pessoas falam da especialização do COGEAI, aliás, ele sabe disso, aliás, coordenado, então a gente fica, ele é tão bom. O André, tem que fazer um agradecimento ao André Duprá, quem começou com o ambulatório de cantor, que era o de cantor foi o Henrique na Santa Casa, e depois o Henrique saiu da Santa Casa e eu e o André assumimos, a gente chama de artes vocais, porque tem atores também. A Santa Casa está passando por um momento muito difícil desde o ano passado, inclusive agora, mas a gente tem, às vezes, assim, uma oportunidade de fazer 500 coisas com a demanda que a gente está lá, a gente está firme ainda, com muita restrição de atendimento, que agora reduziu, pararam as cirurgias, mas a gente continua atendendo gratuitamente, telefone doado, e-mail que a gente usa. Então é uma coisa, aqui com a Carol, que foi voluntária há anos, a Fê, que foi voluntária há milênios é falando, né? Estamos sentindo muita falta de vocês lá. E é uma coisa que eu tive anos que não tive uma pessoa, porque assim, na área de fono a gente tem um problema, que a área que consegue empregar os fonoaudiólogos logo que eles se formam é a área de áudio, é o aparelho. A área de voz é uma área muito difícil para começar. Digo, cara, de linguagem também é. Então, muitas vezes tem gente que adora a voz, tem o Danilo aí, que é um exemplo, que foi meu aluno de iniciação científica, não sei se você lembra dele. Iniciação, tá nas orelhas. Fiz um trabalho bárbaro, Danilo, com canto erudito, fez iniciação, fez TCC, e de repente ele estava lá, você recebeu 10, o que você está fazendo aqui, Navarro? O que você está fazendo? Amava a voz, cantava. Ama ele ainda antes que ama a voz. Ele disse que agora nos congressos ele substitui a Ieda, que não canta mais, é ele que canta. Né, que a Ieda é uma forma que sempre cantava nos eventos, agora é o Danilo que está cantando. Então acho que tem este problema do mercado de trabalho. Pro fonoaudiólogo que vai trabalhar com cantor, pro fonoaudiólogo, é isso, que eu tive 2 pessoas que eram voluntárias. Né, e muito aluno de 4º ano não se interessando por um notário, que ele falava, mas quando me formar, qual vai ser? Água, então? Então, essa área, então, porque se a pessoa quer fazer estágio tal, na área de voz em geral, na área de canto, também é muito difícil. Então, os aparelhos são muito, convidativos, né, para essa coisa. Eu acho que tem essa dificuldade, muita gente que foi pesquisar e abandonou, né, aliás, muita coisa, gente que fez pesquisa, fez mestrado com canto e abandonou, e mudou de área, né, dentro da fono. Então, assim, precisa querer insistir para querer trabalhar nessa área. Mas eu queria agradecer muito, não sei se alguém tem perguntas ou falei até demais. Eu tenho um comentário. Você dá mais falada, mas eu me sinto à vontade para te elogiar. Professora, né, Joana? Você sempre foi uma excelente aluna. Eu gostei muito da sua apresentação. Obrigada por ter trazido esse artigo. Se alguém quiser, é disponível no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, tem todas as dissertações e teses na área de voz. Mas meu agradecimento é que você me mostrou um negócio que eu não tinha ideia, que me levou à reflexão, bem breve, que eu vou fazer. A Marta foi o primeiro mestrado em voz cantada, a gente defendeu na mesma semana, né, Marta? Entramos no mesmo ano, defendendo a nomeação, para deixar a Leslie calma. A Leslie já pôs 3 no dia. Não, isso, mas antes ela foi piorando o grau de loucura. Esse 3 no dia, eu falei, não é possível. 3 no dia. Mas de 94, só em 99, são muitos anos depois, que a gente foi ter uma dissertação ou um doutorado em outra universidade. A gente tem aí uma reflexão que eu acho que você trouxe, que eu quero falar aqui em voz alta, porque tem aluno, que é a riqueza da abertura mesmo que a gente tem aqui nessa universidade, na linha de pesquisa na área de voz. Então,
poder fazer pesquisa, profissionais diferentes, vocês falaram na abertura sobre isso, e o quanto isso enriquece, né? A gente tem essa saudade da especialização do PROJAI porque tinha essa riqueza associada ao recém-formado, na maioria das vezes. Depois muitos foram para o mestrado, ficaram de mestrado e doutorado. Eu acho que isso tem que ser enaltecido e valorizado porque é um mérito da linha de pesquisa mesmo. Em primeiro lugar, da Leslie, que entendeu que precisava ter isso e já teve muita água que passou embaixo da ponte de críticas, mas eu acho que a gente tem que, esse é um momento de reconhecer, né? Comemorar e reconhecer que aqui é um espaço onde a diversidade ela cresce, ela evolui, e você mostrou isso na sua apresentação. Obrigada. Lembrando que os alunos de segundo, foi o primeiro a levar trabalho no segundo ano do congresso, que era uma motivacional. Então, eu levei no segundo, terceiro e quarto. De iniciação científica, e apresentei trabalho em congresso sobre esse tema de voz cantada. Aí quis fazer, fiquei 5 anos lá na Santa Casa, também como voluntário de graça, e até nem existia a faculdade nesse tempo. Então, é realmente uma... Precisa fazer as contas, né? Bom, Joana, muito obrigada. Sua contribuição foi enorme. Obrigada. Bom, queria agradecer, queria chamar a minha colega aqui, Adriana Rau.